Estamos começando o último planejamento do mês de fevereiro, que passou voando, assim como esse ano de 2024 está voando, né? Temos hoje a final da Recopa Sul-Americana entre Fluminense e LDU, primeiro jogo lá no Equador, 1-0 para a LDU. Fluminense necessita demais dessa vitória. Precisa vencer esse jogo pelo menos por 1-0 para continuar vivo. Temos quartas de final da Taça de Portugal, continuação do jogo do Porto com o Santa Clara, na verdade Santa Clara e Porto, né? O Porto vai até os Açores enfrentar o Santa Clara. O primeiro jogo teve problemas com mau tempo e foi adiado. Temos Sporting e Benfica, jogaço, mas jogaço mesmo, além de duelar no Campeonato Português, líder e vice-líder, estão também nas quartas de final da Taça de Portugal. E temos dois outros jogos que estão relacionados com Copa, que é o Galatasaray enfrentando o Fatih Karagümrük. O Fenerbahçe foi eliminado ontem, estou gravando esse vídeo na quarta-feira. O Fenerbahçe foi eliminado ontem pela equipe do Ankaraguçu, que complicou a vida do favorito. E também temos o jogo da volta das semifinais da Copa do Rei entre Bilbao e Atlético de Madrid. Esse jogo aqui, ó, a gente não vai ter um derby basco na final, caso o Bilbao passe, porque a Real Sociedade foi eliminada nos pênaltis para o Mallorca. Então, quem se classificar aqui entre Bilbao, que tem a vantagem, que venceu por 1-0, e Atlético de Madrid, vai enfrentar o Mallorca na final da Copa do Rei. Além disso, tem novidade no nosso PDF de apoio. Saiu uma atualização bem bacana. Eu vou mostrar para vocês como isso deve ajudar a nossa análise diária por aqui. E mesmo que você não seja membro do canal, você vai ter acesso a isso, obviamente. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse último dia de fevereiro, dia 29, quinta-feira. Começamos o nosso planejamento nessa quinta-feira, 1h da tarde, no jogo do Santa Clara com o Porto, quartas de final da Taça de Portugal. Essa é uma continuação. O jogo interrompeu ali por volta de 20 e poucos minutos. No máximo tinha acontecido 2 cartões, um para cada lado. Não teve muita coisa, estava chovendo bastante. Então o Porto volta nos Açores, nas ilhas, para enfrentar a Santa Clara, que é um time muito chato. Da segunda divisão? Da segunda divisão, mas é um time muito chato. Cotação do Porto a 1,40. Vamos utilizar o novo PDF de apoio. Teve várias atualizações aqui, implementações para tentar facilitar nosso planejamento, não só voltado para os membros. Obviamente, para você que é membro, você vai ter acesso a todas as outras competições, tem mais de 100 competições, mas para você que não é membro, você vai continuar vendo aqui na minha tela, não vou te esconder nada. Tá? Acrescentei várias funcionalidades. A primeira delas foram os últimos 8 jogos da equipe dentro e fora de casa, respectivamente. Então a gente consegue perceber que os últimos 3 jogos do Santa Clara ele venceu em casa, né? E nos últimos 8 jogos foram 6 vitórias dentro de casa. É um time da Santa Clara que está na primeira colocação da segunda divisão e está na segunda colocação como mandante. Isso aqui também é novidade no PDF, posição na tabela geral. Para a gente ver, às vezes a equipe não joga tão bem no contexto geral, joga só bem em algum local, dentro ou fora de casa, né? Então fica legal para a gente analisar. O Porto foi o primeiro a marcar em 50% dos jogos apenas, e olha só, sempre da direita para a esquerda. Porto fora de casa nos últimos jogos no Campeonato Português, estou usando dados do Campeonato Português, empatou uma, perdeu uma, venceu uma, ou seja, nos últimos 5 jogos só uma vitória fora. E essa vitória foi contra o Farense por 3-1. Então não é fora de casa um desempenho tão bom do Porto, não tem sido pelo menos, tá? Porto não tem tanta iniciativa, o Santa Clara saiu mais na frente do placar, abriu mais o placar, falha em marcar praticamente na mesma quantidade do Porto e fica mais vezes sem sofrer. E aqui a gente consegue perceber a diferença, né? Os gols marcados pelo Santa Clara são bem parecidos que o do Porto, mas sofreu metade dos gols que o Porto sofreu. Isso aí faz bastante diferença. No primeiro tempo, o Santa Clara tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e a mesma quantidade de gols sofridos. Porém, o Porto também sofre poucos gols, também marca bastante gol, então sinceramente não me parece ser um primeiro tempo de inferioridade do Porto, tá? Não acho isso, acho que é até uma paridade grande. No segundo tempo, o Porto continua sofrendo uma quantidade relativamente alta de gols e aqui o Santa Clara meio que resolve o problema. Para de sofrer gol. Então, todos dos 6 gols sofridos pelo Santa Clara, 5 são no primeiro tempo. No segundo tempo só toma 1. E aí a quantidade de derrota vai lá para baixo, a quantidade de vitória continua alta. Então aqui a gente consegue dar um voto maior de confiança para o Santa Clara, porque o Porto tem essa dificuldade defensiva, mas ainda é um Porto agressivo. As duas equipes são muito boas na bola aérea, Santa Clara marcou até mais gols de cabeça, e as duas equipes finalizam bastante de fora da área também, o Porto marcou bastante nesse fundamento. Nos momentos dos gols temos mais uma atualização. Perceba que mudou bastante a parte visual. Eu vou te explicar como é que funciona. Antigamente a gente tinha aqui o tempo dos gols de 10 em 10 minutos. Só que como a gente tem ali um intervalo do intervalo do jogo,
ia de 1 a 10, 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50. Aquele intervalo a gente nunca sabia se era mais gols no primeiro tempo, no final do primeiro tempo ou no início do segundo. Então, agora a gente vai olhar por 15 minutos, tá? Vai ficar mais fácil dividir assim. O que é 45 para baixo é no primeiro tempo, o que é de 46 para cima, obviamente, é no segundo tempo. Além disso, a gente vai ver a quantidade específica, além das porcentagens de gols marcados e sofridos, tá? E eu adicionei aqui também uma paleta de cores para a gente ter uma ideia aonde a equipe marca mais e sofre mais, os momentos que ela mais acelera e que ela mais tem dificuldade. Beleza? Então aqui, no caso da Santa Clara, marca bastante nos primeiros 15 minutos de jogo e marca mais também dos 16 até os 30, então é um primeiro tempo de bastante aceleração e é uma equipe que sofre mais também dentro do primeiro tempo. Já o Porto acelera nos finais dos dois tempos, tanto nos 15 minutos finais do primeiro tempo quanto nos 15 do segundo tempo e tem sofrido mais gols no início da segunda parte. Entrou também dados de escanteio aqui no PDF, que não tinha tanto, muita gente me pediu, escanteios terminou a partida com mais escanteios, terminou o primeiro tempo vencendo em escanteios, terminou o segundo tempo vencendo em escanteios, eu sei que vocês gostam muito desse tipo de análise. Quantos escanteios a favor, escanteio contra. Tem várias situações para cartões também. Eu não entendo nada, tá? Mas eu fui atendendo a maioria dos pedidos de vocês. Quantos cartões recebidos em casa, fora de casa. Média de cartões recebidos no primeiro tempo, no segundo. Tem várias coisas aqui para vocês. Porém, a maior atualização do PDF de apoio, na minha humilde opinião, tá aqui, ó. A maior dificuldade de quem trabalha competições, às vezes, tá? Que a gente costuma chamar de submundo, ou até mesmo competições grandes, é saber quais são os jogadores titulares daquela equipe. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou decorar? E eu tenho problema de memória, né? Mas como é que eu vou decorar a quantidade de jogadores das ligas que eu acompanho? Não tem como. Pô, se eu pegar só a Premier League e tentar decorar todos os jogadores daquela competição, eu não vou conseguir. Como é que eu vou saber quais são os 11 preferidos de determinada equipe? Quem joga mais? Quais foram os jogadores mais relevantes? Eu sempre tinha essa dúvida, sempre ficava caçando isso em vários outros sites. Agora no PDF de apoio, eu dividi os dois times, Santa Clara aqui e o Porto, e a gente vai conseguir ver a minutagem do jogador. Quantos minutos esse jogador esteve em campo. Então, pela paleta de cores, você consegue já estar filtrado para você consegue perceber quais são os jogadores, desde o goleiro até aqui embaixo os atacantes, que mais jogam. Então, quando você tiver que fazer uma análise mais minuciosa, para saber, poxa, saiu a escalação do Santa Clara ou do Porto. Eu não costumo acompanhar. Quem são os jogadores titulares? Quem está desfalcando a equipe? Quem são os mais relevantes? Aqui você consegue saber. Quantidade de jogos, os minutos jogados, minutos por jogo, quantos gols fez, quanta assistência fez, quantos cartões recebeu, cartões por jogo, cartões amarelos e cartões vermelhos, tá? Então acredito que isso vai ajudar bastante, principalmente competições que a gente não conhece tanto. Porque aqui é legal, mas quer ver? Vamos pegar uma outra competição aqui, que a gente não tem muito conhecimento. Olha só, e essa outra competição aqui no PDF, ó, é da Romênia. Eu vou perguntar para você qual é o goleador do Botozzani. Quantas vezes ele entrou em campo? Você saberia me dizer? Pô, eu não sei. Então a gente vem aqui, ó. Vamos dar uma olhada no Botozzani. O jogador que mais jogou foi o meia Victor Dican. Ele teve 88 minutos por jogo. Ele participou de 2 gols e deu uma assistência. O maior jogador, o maior influente é o meia Eduard Florensko, com 10 gols e 4 assistências. Se esse cara não tiver na lista da partida, a hora que sair a escalação, é um grande desfalque. Isso aqui eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E eu não vou, obviamente, tirar essa informação da tela só porque você não é membro. Isso aqui, o PDF é feito para os membros. Estou sempre atendendo o pedido de vocês para melhorar. E os meus também, porque eu acho que o PDF tem que me ajudar, porque isso aqui é o meu planejamento de trabalho. Mas eu tenho certeza que para você que não é membro também, eu vou deixar na tela para você ver, tá bom? Então, essas foram as grandes atualizações do PDF. Tem outras coisas também aqui, ó. Finalizações para marcar um gol. Quantos chutes tem que dar uma equipe, tanto no geral quanto no alvo, para marcar um gol. Isso aqui me ajuda demais, para ser bem sincero. E as estatísticas de escanteio e cartões são voltados para quem utiliza. Eu, sinceramente, não utilizo esse tipo de informação. Então, se você tem interesse de ter acesso a todas essas informações de outras ligas que eu não faço aqui, que eu não comento, é só você se tornar membro do canal, clica em Seja Membro ou clica ali na descrição do vídeo. E sempre que possível eu estou melhorando o PDF de apoio, tá? Se você é membro e tiver alguma competição faltando, manda mensagem para mim que eu vou tentar colocar, tá bom? Se você é um trader por aqui, a gente já conseguiu perceber que o time do Santa Clara é um time muito forte, mesmo estando em divisão inferior. E jogar lá na casa do Santa Clara é sempre muito difícil. Se eu não me engano, foram várias vitórias seguidas nos últimos 8 jogos. Foram 6. Foram 6 vitórias nos últimos 8 jogos. E o Porto, fora de casa, venceu apenas uma. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar. Principalmente por ser um jogo de mata-mata, né? Então, para trabalhar a favor do Porto por aqui, eu preciso de um Santa Clara tendo um comportamento mais recuado, mais
amedrontado, o que eu acho difícil de acontecer dentro de casa. Se a gente tiver um jogo de trocação, um jogo onde o Santa Clara também queira se impor na frente da sua torcida, não acho que vai ser um jogo fácil para trabalhar a favor do Porto, principalmente com essa cotação. Se você é um punter por aqui, levando em consideração o nível do adversário, o risco que o adversário apresenta, a confiança que o time do Santa Clara deve estar agora com essa quantidade de vitórias, e o Porto, que veio também de um empate praticamente no último lance contra o Gil Vicente, fora de casa, eu acredito que a gente tenha que respeitar um pouquinho a equipe do Santa Clara e pensar, se for para trabalhar a favor do Porto, numa cotação um pouco mais elevada, tá? Então, se você puder pegar um Porto se complicando para tentar buscar uma cotação mais alta, se é do seu interesse trabalhar a favor do Porto, é o que eu te aconselho. Para o mercado de gols, apesar de, nos últimos jogos entre eles, o over 2,5 ter acontecido em 5 das últimas 6, é um jogo de mata-mata. Então, até que aconteça o primeiro gol, eu não pretendo me posicionar, porque esse jogo pode se arrastando para uma decisão lá no final, ou quem sabe até para pênaltis. Então, antes do primeiro gol, eu não vou me posicionar, e principalmente se esse gol acontecer tarde, eu vou ficar de fora. Às vezes acontece aos 80 ou 75 minutos, não dá tempo de fazer mais nada. Tá? Mas, pelo histórico de overgoals no confronto e o fato do Santa Clara ter tomado o gol do Porto nas últimas 13 partidas consecutivas, se rolar um gol cedo aqui, principalmente do Porto, cedo que eu digo dentro do primeiro tempo, pode ser um jogo interessante para buscar mais 1 ou 2 gols, porque o Santa Clara vai para cima e tende a dar espaço, tá bom? Então, para mim, pelo adversário que é o Santa Clara, se não estiver chovendo tanto lá, principalmente, pode ser um jogo sim que o Porto possa se complicar, então toma muito cuidado com a sua precificação para trabalhar a favor do favorito por aqui. E óbvio, em relação ao mercado de gols, se o favorito estiver na frente é mais interessante, desde que esse gol saia o quanto antes, para que o Santa Clara tenha tempo de se expor e o Porto tenha tempo para contra-atacar. Em mais um jogo de quartas de final, agora na Turquia, o Galatasaray enfrenta o Fatih Karagümrük. Lembrando que o Fenerbahçe foi eliminado ontem pelo Ankaraguçu fora de casa. Isso deixa mais ou menos ali as portas abertas para o Galatasaray correr em direção ao título. É óbvio que ainda tem outras boas equipes por ali, principalmente o Beşiktaş, que ainda está vivo, Trabzonspor e o Başakşehir também estão vivos, e o próprio Ankaraguçu, que eliminou o Fenerbahçe. Mas o Galatasaray passa a ser talvez o favorito ao título. Isso se levar a competição a sério, né? Temos que saber qual é a escalação que o Galatasaray vai colocar em campo. Vamos dar uma olhada primeiro nos dados. Olha isso daqui, visualmente. Olha como é que a gente consegue agora ter uma noção bem melhor do que está por vir. Claro, aqui eu estou considerando os dados da Superliga da Turquia. O Fatih Karagümrük é o 19º pior visitante da competição. Se eu não me engano, a competição tem 19 equipes. Posso estar enganado. 20 equipes. Então, é o vice-lanterna entre os visitantes. 14º colocado no geral. Vem de uma quantidade de jogos fora de casa sem vitória absurdo. Eu estou listando aqui os últimos 8. São 7 derrotas e 1 empate. Vem num momento horroroso. O Galatasaray, numa quantidade absurda de vitórias em casa. Todos os jogos que ele fez em casa na Liga Turca ele venceu. O Galatasaray foi o primeiro a marcar em casa 79% dos jogos. Não falhou em marcar, obviamente, em nenhuma partida. E em 36% dos jogos apenas não sofreu gol. É uma equipe que tem sofrido com alguma frequência, mas não é uma quantidade tão alta. O time do Karagümrük tem péssima iniciativa, comparada principalmente ao Galatasaray. Falha muito em marcar, sofre gol em quase todos os jogos. A média de gols sofridos passa de 1,5 gols. Então, em praticamente tudo, o Galatasaray é superior. No primeiro tempo, mais que o triplo de gols a mais vitórias, menos derrotas. O Karagümrük passa de 50% de derrota no primeiro tempo. Porém, a quantidade de gols sofridos do adversário não é assim gigantesca, né? Mas é o suficiente para a gente traçar o Galatasaray como um grande favorito. No segundo tempo, os números do Galatasaray ainda são bons, mas algumas coisas pioram, principalmente o número de vitória, porém ainda é uma equipe bem superior. O Galatasaray marca bastante de cabeça, então se precisar recuperar resultado ou furar uma defesa com uma boa retranca, pode utilizar a bola aérea, porém a equipe do Fatih Karagümrük não sofre tanto nesse tipo de situação. Gols de finalização de fora da área são destaques por aqui. Eu não estou vendo assim o Fatih utilizar muito dessa bola de fora da área, mas é uma arma da equipe. O Galatasaray também pode utilizar esse fundamento. Nos momentos dos gols, o Galatasaray marca muito nos últimos minutos do primeiro tempo e também do segundo, e é uma equipe que sofre demais da conta no comecinho do segundo tempo. Talvez um pouco de desconcentração, né? O treinador da equipe adversária conseguiu perceber um problema, ajustou e a equipe deu resultado e o Galatasaray teve problemas aqui, na maioria das vezes, no início do segundo tempo. O time adversário. O Fatih Karagümrük também sofre bastante nos finais de jogo, principalmente no final do segundo tempo. E também marca nesses minutos, né, os momentos decisivos ali, tanto no primeiro quanto no segundo tempo.
Os principais jogadores do Galatasaray pra gente ficar de olho, principalmente num jogo como esse, que a gente não sabe qual escalação o Galatasaray vai utilizar. O Mauro Icardi é o principal jogador da equipe, né? Não foi o jogador que mais jogou, mas tem a maior quantidade de gols, tem mais assistências, junto com o Mertens. O Mertens também em campo é muito importante. O Karen Artokoglu também é um jogador muito importante, com muitos gols, é o segundo maior goleador da equipe e também tem muitas assistências. O Wilfried Zaha, não necessariamente o Zaha é titular, né? O Zaha entra quase sempre no jogo, mas não sei se ele vai entrar junto com o Icardi, porém é um goleador da equipe por aqui também, e tem outros jogadores importantes, vocês conseguem olhar por aqui. Do lado do Fatih Karagümrük, eu vou deixar aqui na tela também para vocês acompanharem os principais jogadores, e a gente vai para nossa conclusão. Para mim, essa cotação do Galatasaray, ela tá correta, desde que a gente tenha um Galatasaray titular. Ao observar um Fenerbahçe sendo eliminado ontem, eu não tô vendo um Galatasaray ignorar tanto a Copa assim, viu? Até porque o Galatasaray já tá na liderança do Campeonato Turco, quem tem que correr atrás do prejuízo é o próprio Fenerbahçe, então, sinceramente, eu acredito que o Galatasaray tem a condição de colocar a maioria dos titulares em campo. Se isso se confirmar, se os titulares de fato entrarem em campo, dá para pensar nesse back favorito, né? Essa cotação é uma cotação padrão do Galatasaray, não é uma equipe que deixa de oferecer oportunidade para o adversário, é uma equipe que oferece, não tanto como o Fenerbahçe, oferece oportunidade, mas se for a equipe titular com bastante imposição aqui, vale a pena ficar de olho nesse back favorito. Se você é um Panther por aqui, você pode tentar buscar uma cotação mais elevada, porém vai ser um pouco mais difícil, porque a probabilidade, visto como o time do Fatih Karagümrük vem jogando, é que o adversário fique um pouco mais recuado, mais compactado. Então o Galatasaray vai ter tempo de tentar abrir esse placar. E a cotação do Galatasaray não vai subir se essa pressão de fato estiver acontecendo tão cedo. Então é preciso ter paciência. Se você quiser uma cotação mais elevada, você vai precisar de um Galatasaray com pouco tempo para marcar gol, talvez ali por volta dos 70, 75, ou, quem sabe, um Galatasaray atrás do placar. É difícil, mas não é impossível de acontecer. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Karagümrük sofreu gol em 7 vezes consecutivas, o Galatasaray não perdeu as últimas 6 e tivemos um under 2,5 em 5 das últimas 6 partidas. Então não é um jogo com uma tendência de tantos gols. Teve um 3-3 aqui, teve, mas não é costumeiramente um jogo de tantos gols. Porém, como é um jogo único, se o Galatasaray estiver na frente e você perceber um adversário se expondo, pode sim ser um jogo com uma tendência maior de gols. Porque quanto antes o Galatasaray fazer o primeiro gol, maior vai ser a exposição do Karagümrük e, obviamente, mais espaço o Galatasaray tende a oferecer. Mas tudo isso se resume à escalação do Galatasaray. Tudo isso se resume à escalação. Só pra gente ter uma ideia, os últimos 2 jogos de Copa do Galatasaray. Enfrentou na fase anterior o Bandırmaspor e venceu por 4-2. Fez os 3 primeiros gols, tomou mais um e depois tomou outro e fez mais um no final. Antes disso, numa fase anterior, tinha enfrentado o Emraniyespor. Venceu por 4-1 depois de sair atrás do placar, tá? Então, 2 goleadas. De novo, se o Fatih sair atrás do placar aqui, o Galatasaray pode aproveitar para, quem sabe, aplicar mais uma goleada. Às 5h30, nas semifinais da Copa do Rei, o Atlético de Madrid tem uma duríssima missão de ir até a casa do Bilbao, no País Basco, que é extremamente difícil de se jogar, e recuperar uma desvantagem que ele sofreu na sua própria casa. O primeiro jogo foi 1-0 para o Bilbao. Bilbao entra então com a vantagem de jogar pelo empate. É favorito pelo mercado, não tanto, mas é favorito pelo mercado. E o Atlético de Madrid não pode pensar em qualquer outro tipo de resultado que não seja vitória. Vai jogar num campo hostil, vai jogar contra um time chato, que eliminou o Barcelona, por exemplo, recentemente, na Copa do Rei, e obviamente vai precisar vencer. Então temos aqui um jogo muito interessante, talvez um jogo de xadrez, né? Porque historicamente entre eles, o jogo costuma ser under. Nos últimos 5 jogos consecutivos, 2-0, 1-0, 1-0, 2-0, 1-0. Porém, o Atlético de Madrid precisa vencer e essa exposição provavelmente vai oferecer para o Bilbao espaços. E da última vez que o Bilbao jogou em casa na Copa do Rei, ele eliminou o Barcelona por 4-2. Tudo bem, teve 2 gols na prorrogação, mas o tempo normal ficou com 2-2. E o Atlético de Madrid, que a gente viu contra a Inter de Milão, um pouco mais seguro, um pouco mais contido, não é o retrato do Atlético de Madrid na atual temporada, que é um Atlético muito mais ofensivo, muito mais avançado em campo, subindo bem os laterais. Então, esse excesso de exposição pode sim oferecer espaços para o Bilbao. Então, sinceramente, tem tudo para ser um jogo, até com uma tendência de alguns gols. Vamos dar uma olhada como chega o Bilbao dentro de casa. Olha isso, que absurdo. Isso aqui é La Liga. São 7 vitórias consecutivas em casa do Bilbao. O Atlético de Madrid venceu uma
das últimas 8 partidas que fez fora de casa. Isso explica, talvez, a cotação do Bilbao, mas era para ser ainda mais baixa se não fosse o fato do Bilbao ter vencido o primeiro jogo, que tira do Bilbao a necessidade da vitória, né? Saiu na frente em 77% dos jogos, o Atlético de Madrid em apenas 38%, falhou pouquíssimo em marcar e ficou sem sofrer gol em quase 50% das partidas. Tem bem mais gols marcados que o Atlético e tem menos gols sofridos. A quantidade de gols sofridos é bem parecida, mas tem menos, né? No primeiro tempo, vence mais, perde menos, marca praticamente o dobro de gols e sofre menos. Então temos aqui praticamente uma superioridade. No segundo tempo, continua vencendo muito, o número de derrotas se equipara, o número de gols sofridos se equipara, mas o Bilbao continua sendo mais agressivo na parte ofensiva. Os gols de cabeça, o Bilbao também leva vantagem, marcou assim contra o Barcelona, se não me engano, num gol de empate, logo no comecinho do segundo tempo, mas o Atlético de Madrid é muito bom nesse fundamento. Porém, apesar de ser bom nesse fundamento, é uma equipe que sofre muito de fora da área. Não sofre tanto de cabeça, mas sofre bastante de fora da área. E em jogos como esse, que são mais estudados, pode ser sim um fator relevante. Nos momentos dos gols, a gente consegue perceber que os gols do Bilbao são bem distribuídos. É uma equipe que não sofre tanto assim. O maior destaque de gols sofridos é no meio do segundo tempo, mas em relação a gols, a equipe vai acelerando, né? Vai marcando mais do meio para o final do jogo. Já a equipe do Atlético de Madrid marca bastante nos últimos 15 minutos de jogo. Isso aqui pode ser curioso, porque como a necessidade do Atlético de Madrid é maior, essa exposição final pode oferecer espaço justamente para o Atlético Bilbao. Os momentos de maior gol sofridos aqui do Atlético de Madrid são ainda dentro do primeiro tempo. Os principais jogadores do Bilbao, para quem não conhece, são Iñaki Williams, com uma quantidade de gols bem alta, o irmão dele, Nico Williams, com também uma quantidade de gols relativamente até boa, mas com muitas assistências, Gorka Guruzeta, atacante com 10 gols marcados e 3 assistências. E por último aqui, ó, o Berenguer com 6 gols marcados, principais jogadores do Bilbao. Do Atlético de Madrid, Álvaro Morata está numa temporada muito boa, Griezmann também numa temporada excepcional, Ángel Correa também está numa excelente temporada, enfim, o time do Atlético de Madrid é um time muito agressivo, mas tem uma missão muito difícil pela frente. Se você é um trader por aqui, eu acho que é um jogo para correção de preço, mas principalmente para estudar o comportamento do Atlético de Madrid. Se for um comportamento de tentativa de controle do jogo, de fazer o seu gol de maneira natural, porque é um gol só que precisa para se manter vivo. Então, dá até pra gente pensar numa correção de preço do Bilbao. O problema é, você jogar na casa do Bilbao nunca é fácil. O Bilbao é um time reativo, o Bilbao é excelente de bola parada, então é possível, se estivermos trabalhando contra o Bilbao, que a gente tome um gol contra a posição. Então a superioridade do Atlético de Madrid tem que ser muito forte, senão é melhor ficar de fora, acho que não vai valer o risco. Se o Atlético de Madrid vier fazendo um jogo de kamikaze, aí, sinceramente, eu prefiro não pensar nesse mercado de match odds e olharia para o mercado de gols. O mercado de over 1,5 é o que mais me agrada de cenário. Essa cotação ela não é boa ainda, obviamente, mas o que mais me agrada de cenário é o over 1,5. Não vou esticar tanto a corda, porque existe a possibilidade do Bilbao também escolher se defender, escolher levar esse jogo num banho-maria para levar, obviamente, a vaga na final contra o Mallorca, e vai ser favorito, claro. Mas eu acho que com uma cotação mais alta, pode valer o risco de um Atlético de Madrid que vai se expor e de um Bilbao que vem vencendo muito dentro de casa, à frente da torcida, e que pode explorar os contra-ataques. Às 5h45, nós temos mais um jogo da Taça de Portugal, porém essa já é uma semifinal. No início do planejamento, eu achei que os dois jogos eram das quartas de final, porém não. Como o Porto teve o seu jogo atrasado, os jogos da Taça de Portugal, obviamente, estavam acontecendo. O Sporting eliminou o Leixões, o Benfica eliminou o Vizela, o Vitória eliminou o Gil Vicente e aguarda-se o resultado entre Santa Clara e Porto. E já temos a semifinal, Sporting e Benfica acontecendo. O derby da capital, o derby eterno, o derby de Lisboa, que é, obviamente, um jogo muito bacana de se assistir, porém é jogo ida e volta, diferente do jogo único entre Santa Clara e Porto. Isso faz diferença, tá? Isso faz diferença, obviamente. Temos, então, duas equipes que estão pau a pau também no Campeonato Português. Se eu não estou enganado, o Benfica está na liderança nesse momento. Deixa eu conferir aqui. Isso. Benfica com 23 jogos, um jogo a mais do que o Sporting. Tem 2 pontos a mais do que a equipe do Sporting. Então a gente pode chamar aqui o Sporting de virtual líder do Campeonato Português. Mas, obviamente, são duas equipes que estão duelando lá em cima e acho difícil o Porto conseguir chegar, né? O Porto tem 23 jogos com 49 pontos. Utilizando o nosso PDF de apoio, perceba a
a qualidade das equipes que a gente está mencionando aqui, né? Além da grande rivalidade, são das duas melhores equipes. Olha só, o Sport é o melhor mandante da competição, o Benfica é o melhor visitante. O Benfica está na primeira colocação, o Sport está na segunda. O Benfica venceu 8 dos 11 jogos que fez fora, o Sport venceu todos os jogos em casa. Então nós temos aqui um jogo de muita qualidade. O ataque do Sporting tem sido melhor dentro de casa. Destaque para o trio de ataque do Sport. 4 jogadores de ataque do Sport são muito bons, a gente vai falar sobre eles. A defesa do Benfica tem sido mais vazada esse ano, chega a quase uma média de 1 gol por jogo. No primeiro tempo, as duas equipes se destacam muito, o Sport se destaca um pouco mais pela quantidade de gols marcados, mas são boas defesas. No segundo tempo, as duas equipes passam a sofrer mais gols do que na primeira etapa, mas o Sport continua marcando mais gols. As duas equipes são boas na bola aérea, com destaque para os gols de bola parada, e nos momentos dos gols temos boa distribuição aqui. O Sport marca em quase todos os momentos do jogo, mas tem sofrido bastante no retorno para o segundo tempo e nos últimos minutos de jogo, pelo menos em relação à porcentagem, né? O Benfica também sofre mais os seus gols nos últimos minutos de jogo e também acelera nos últimos minutos das partidas. Os principais jogadores da equipe do Sport a gente já conhece, eu vivo falando sobre o sueco Viktor Gyökeres, para mim hoje o melhor jogador do Campeonato Português de longe, tá? 17 gols marcados, 8 assistências, tem sido titular na maioria dos jogos, joga média de 90 minutos por jogo. Pedro Gonçalves, o Pedro G, o Pote, também excelente jogador, não só marcando gol, mas dando bastante assistência. O Trincão, eu estava dando uma olhada aqui em outro site e parece que ele pode ser um desfalque, não é certeza, ele está com uma dor no pé, um inchaço no pé, não sabemos se ele joga ou não, mas também é um jogador muito influente. Então esses são os principais jogadores do Sporting. Do lado do Benfica, o Rafa com 12 gols marcados e 11 assistências, excelente jogador. Di Maria também, muitos gols marcados, muitas assistências. Quem tem jogado muita bola no Benfica também é o Arthur Cabral. O Neres voltou também jogando muito, então é um jogo muito parelho. Porém, como é um jogo ida e volta, nós temos um favoritismo maior do Sporting por aqui. Hoje, na temporada que faz o Sporting, eu concordo. Se fosse um jogo único, acho que as cotações estariam mais parelhas, mas por ser o Sporting o mandante, eu acredito que essa cotação lá tá mais justa, até porque o Benfica não precisa vencer esse jogo. Ele só não pode, teoricamente, ser eliminado no primeiro jogo, né? Tomando uma quantidade de gols aqui absurda, enfim, tendo uma derrota mais acachapante. Então o Benfica não necessariamente precisa vencer, mas isso não quer dizer que o Sporting não vai se complicar. É um adversário muito complexo de se enfrentar. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, por sinal, o Benfica não perdeu nas últimas 4 partidas e o Sporting sofreu gol nas últimas 7. Tivemos o over 2,5 em 6 dos últimos 7 jogos e o ambas marcam em 6 dos últimos 7 jogos. Além disso, como grande rivalidade que é, o mercado de cartões costuma ser muito aflorado. O over 4,5 cartões aconteceu em 9 dos últimos 10 confrontos. Temos informações sobre cartões aqui também, ó. O Sport em casa teve uma média de 4,5, 5,5 cartões no geral. E cartões recebidos, o Sporting toma na faixa aqui de 2,5, 3,5 cartões por jogo. Mas lembre-se, é um jogo de rivalidade altíssima, então esses números aqui eles podem estar mais aflorados. Como não é um jogo único, como é um jogo ida e volta, eu estou um pouco receoso de trabalhar esse mercado de gols. Se fosse para trabalhar alguma coisa, eu olharia para no máximo aqui 2 gols no jogo. Essa cotação ela tá baixa, bem diferente do jogo da Copa do Rei. Mas se ao longo do jogo a gente tiver uma melhora dessa cotação e o jogo der um sinal ali no segundo tempo de melhora, pode ser interessante pensar nesse over 1,5. Trabalhar também o limite, que seria o over 1,5, depois do primeiro gol lá no final, não seria também de todo mal, desde que a equipe atrás do placar esteja se expondo. Problema, como tem um jogo da volta, não há necessidade, por exemplo, de uma derrota de 1-0 momentânea, da equipe se expor igual uma maluca, né? Então é provável que esse jogo só passe a de fato abrir se uma das duas equipes conseguir 2 gols de vantagem, porque aí sim, aí já pensando no jogo da volta, poxa, se eu não fizer um gol aqui, 2 gols pro jogo da volta vai ser bem complicado. Então aí sim, depois de um 2-0 para um lado ou pro outro, pode ser interessante talvez pensar num limite também nos minutos finais, pode ser muito bom, tá? Para mim, como favorito, mesmo jogando hoje um excelente futebol, o Sporting pode se complicar, porque é o Benfica, né? Um time que faz frente ao Sporting hoje no Campeonato Português, mesmo o Sporting tendo, na minha humilde opinião, jogadores ofensivos melhores. Esse ambas marcam não é ruim, tá? Mas a cotação é baixa. Uma cotação um pouco mais alta pode ser interessante. Olho no Gyökeres, para finalização, para gols, pode ser bem interessante. E é isso. Mercado de cartões, né? Para quem entende,
eu não entendo, mas para quem entende pode ser bem interessante. Para finalizar, Fluminense e LDU, mais uma vez o Fluminense frente a frente com a LDU numa final, já perdeu o Sul-Americana, já perdeu o Libertadores, tá engasgado com a LDU faz muito tempo. Fluminense campeão da Libertadores, LDU campeão da Sul-Americana. Fluminense foi até a casa da LDU e num jogo onde o Fluminense tomou muita porrada, onde o LDU teve muita oportunidade de até talvez ter goleado aquele jogo. O Fluminense voltou vivo com uma derrota de apenas 1-0, algumas reclamações de polêmica e tudo mais, mas o Fluminense precisa vencer. Na análise anterior daquele jogo, a gente comentou sobre a dificuldade do Fluminense de jogar na altitude, isso pesou muito no segundo tempo, e também pelo fato da LDU ter vencido por apenas 1-0, porque se você não constrói o resultado na sua casa, onde você tem altitude, quando você sai de lá, a tendência é que o Fluminense cresça bastante. Então você vencer por apenas 1-0 pode significar, sim, uma maior chance do Fluminense aqui ser campeão. Porém, o jogo é jogado e a LDU obviamente vem com uma estratégia. Eu imagino um Fluminense muito mais propositivo, muito mais dono do jogo, e talvez a gente até possa trabalhar com essa ideia de estar a favor do Fluminense, se você é um trader assim como eu, no primeiro tempo. Qual que é o grande problema? Como vai jogar a LDU? Se a LDU vem com 1-0 debaixo do braço, se fechando lá atrás, é provável que o Fluminense tente buscar o seu gol sem sofrer tantos contra-ataques. Agora, se a LDU vem para se posicionar, para utilizar a linha alta do Fluminense para contra-atacar, aí é um risco muito grande se expor a favor do Fluminense no primeiro tempo, se esses contra-ataques estiverem acontecendo, porque a gente pode tomar um gol contra a posição. Então tudo vai depender do comportamento da LDU. E óbvio, da marcação-pressão, da força de marcação do Fluminense. Quanto mais forte for a marcação-pressão do Fluminense, o ganho de duelos do Fluminense, menor vai ser a chance da LDU criar um contra-ataque. Porque se o Fluminense ataca e rouba a segunda bola, você não permite que o adversário se organize para contra-atacar. Então aí a gente teria uma entrada a favor do Fluminense se desenhando no trade. Se você é um Panther por aqui, se você acredita que a LDU veio só para se defender e que o Fluminense vai passar 90 minutos jogando no ataque, talvez uma cotação de 1,40 não seja ruim. Eu não acredito que a LDU vai jogar só assim. Acho que a LDU pode sim aproveitar da velocidade, da boa finalização de fora da área que tem, não esqueçamos disso. O Fluminense vai ter uma certa dificuldade com essas finalizações de fora da área da LDU. Então é possível de se pensar uma LDU tentando segurar o Fluminense e aí você tentar buscar uma cotação do Fluminense mais alta. Se você quer trabalhar a favor do Fluminense, você acredita no título do Fluminense, você conseguiria pegar, talvez no segundo tempo, uma cotação mais alta. E obviamente a gente tem que pensar num mundo onde dê tudo errado. Somos brasileiros, mas temos que pensar num mundo onde a LDU, por exemplo, abre o placar num contra-ataque. Numa falha, o Fluminense saindo jogando, a LDU pressionando alto, rouba a bola, faz um gol, já deixa o Fluminense nervoso. Essa cotação do Fluminense tende a subir ainda mais. E aí o mercado de gols pode ficar interessante. O jogo para gols aqui, ele não é um jogo no 0-0. O jogo para gols, ele seria se a LDU estivesse na frente. Ou se o Fluminense conseguir reverter e fazer 2-0, né? Porque a LDU na frente faria o Fluminense se expor ainda mais, com a LDU podendo contra-atacar. Um time do Fluminense mais desorganizado, mais nervoso. O Fluminense com 2-0 no placar já seria um placar de título para o Fluminense. E faria a LDU sair para o jogo, o que daria espaço para o Fluminense contra-atacar. Então, esses são os cenários que eu utilizaria para buscar mais gols no jogo, tá bom? Com uma cotação mais alta do Fluminense e uma LDU mais recuada, num segundo tempo, uma odd mais alta pode sim valer esse risco de estar a favor do Flu. Vamos ver se o Fluminense consegue tirar sem nhaca contra essa LDU e levantar um título contra a equipe equatoriana. Para finalizar, tem alguns jogos extras pra gente comentar. Vamos lá? Dia 29, utilizando aqui o radar esportivo, às 2 horas da tarde temos o Al Nassr contra o Al Hazm. Cristiano Ronaldo provavelmente em campo, cotação esmagadíssima do Al Nassr, pode ser interessante você ficar de olho no ao vivo. O Feyenoord enfrenta o Groningen na Copa da Holanda. Esse aqui é um jogo único das semifinais. Como o PSV, se eu não me engano, já foi eliminado, pode ser uma oportunidade aqui para o Feyenoord levantar um caneco esse ano, né? Então é interessante ficar de olho nesse jogo também. Além disso, nós temos o Bilbao com o Madrid, que a gente já tinha comentado. Acho que só isso, né? É uma quinta-feira um pouco mais reduzida. Na Copa da Suíça, não está aparecendo aí, mas tem também, ó, 4h30, Sion e Young Boys, quartas de final. Pode ser interessante. E eu acho que é isso. Bodoglin aqui amistoso. A gente se vê então na sexta-feira, tá bom? Muito obrigado. Se você ainda achar algum erro no PDF de apoio, fica tranquilo que eu estou corrigindo, tá? Eu fiz questão de liberar para vocês já, mas pode ter certeza que eu ainda estou mexendo para torná-lo ainda melhor. Grande abraço, fica com Deus, até amanhã.